Eu chamo a sua atenção para Tito, capítulo 1, a partir do verso 10. Nós estaremos lendo nesse dia até o verso 16 e pensando um pouco a respeito de 3 coisas que impedem o crescimento da igreja, mediante esse texto que nós estaremos lendo aqui nessa manhã. Tito, capítulo 1, a partir do verso de número 10. Os irmãos encontraram? Amém? Podemos ler, né? Diz assim o texto sagrado: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência dele estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém? Eu convido você, por gentileza, a fechar seus olhos e orar comigo um pouco mais no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós agradecemos a ti por mais essa rica oportunidade que tu nos concede, Senhor, de estarmos aqui em tua casa e podermos compartilhar da tua palavra. Traz iluminação sobre a nossa mente, traz discernimento sobre a tua palavra nessa manhã e que no final dessa exposição, Senhor, o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos isso com temor e tremor nessa manhã, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pois ele vive e ele reina para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa, nessa manhã, estar falando ao nosso coração. Existem algumas coisas que nos leva a pensar com relação à igreja. O quê? Por exemplo, ao mesmo tempo em que a nossa geração dispõe de muito material teológico bom, é verdade que nós temos muito livro ruim na área de teologia, mas é verdade também que nós dispomos de muito material bom. Não só isso, também nós temos várias bíblias de estudos disponíveis, sem contar o que as redes sociais nos oferecem de bom também, no tocante ao que diz respeito à área teológica. Mas apesar de tanto recurso que a nossa geração dispõe, a gente percebe também que floresce no nosso meio, e quando eu me refiro a nosso meio, eu estou me restringindo ao que se diz ao meio evangélico. Floresce no nosso meio uma geração que desconhece quase que completamente a Bíblia. Infelizmente. Se não, vejamos. Em muitas igrejas, graças a Deus que não em todas, mas em muitas igrejas, o lucro e não o evangelho é o vetor da igreja. A riqueza material e não a salvação é a mensagem principal de determinadas igrejas. Outra coisa, o sucesso e não a transformação de vida é o alvo, infelizmente, de muitas igrejas. Esse narcisismo infantil, nós podemos dizer isso, revela o quão doente está a espiritualidade do nosso povo. Interessante, certo comentarista disse o seguinte: a igreja evangélica brasileira não precisa de uma maquiagem, ela precisa, na realidade, de uma grande cirurgia. Nós precisamos urgentemente de uma intervenção divina em nosso meio. Nós precisamos urgentemente, atente para isso, irmãos, de um grande avivamento,
O que significa isso? Significa arrependimento de pecados, confissão de pecados, apego à pregação expositiva, oração e jejum. Aí você me pergunta, para que isso, pastor? Para que esse avivamento? Porque só assim o nome de Deus será glorificado em nosso meio. Porque só assim haverá conversões verdadeiras em nosso meio. Porque só assim a vida abundante da igreja novamente será restaurada. O que eu vejo aqui? Eu vejo nesse texto, eu não sei se você atenta como eu, ouviu o que eu vi aqui, mas eu vi. Eu vejo aqui três coisas que atrapalham demais o crescimento saudável da igreja. Porque há quem diga que o evangelho no Brasil está crescendo. Eu não concordo, eu acho que nós inchamos. Eu já disse aqui algumas vezes. Nós temos a largura de um grande lago. Por outro lado, nós não temos a profundidade de um oceano. Por essa razão eu entendo que nós inchamos e não crescemos. E o que a gente pode dizer, o que atribui, o que faz com que a igreja evangélica brasileira não cresça mediante o texto que nós acabamos de ler aqui nessa manhã. Primeiro, eu chamo a sua atenção para o verso de número 10. Eu vou reler o verso. Paulo, escrevendo a seu filho na fé, Tito, diz o seguinte: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Uma das coisas, nesse texto, a primeira coisa, que faz ou impede o crescimento saudável de uma igreja é o seguinte, tomando como base o verso 10. Uma liderança sem identidade. Verso 10. Está aí Paulo nos dizendo isso. Uma liderança sem identidade. Interessante que na última semana, no último domingo, nós comemoramos o Dia dos Pais, não é verdade? E eu estava vendo um humorista, até um cearense, fazendo uma homenagem jocosa aos pais. E ele cita vários tipos de pais. Tem um pai isso, tem um pai aquilo, tem um pai aquilo. E no discorrer, né, daquele stand-up dele, ele disse o seguinte: existe o pai pastor. E eu me atentei para isso. E ele disse: o que é o pai pastor? É aquele que não dá nada aos filhos, ele só toma. Essa, na realidade, é uma realidade, infelizmente, que o mundo tem de nós liderança, de nós pastores. Infelizmente, para muita gente, nós somos verdadeiros picaretas, nós somos verdadeiros enganadores. Eu sei que isso foi uma homenagem jocosa, né? Uma coisa humorística daquele camarada, mas no fundo, ele estava dizendo tinha um fiozinho de verdade. O que ele, na realidade, pensava acerca de nós e o que muita gente da sociedade, infelizmente, pensa de uma liderança. Por quê? Porque a nossa liderança não tem, na maioria dela, identidade. E Paulo diz aqui o seguinte, olha, versículo 10, porque existem muitos. Ou seja, já em Creta, há 2000 anos atrás, né, isso me chamou muita atenção, existia um número alarmante de falsos mestres, existia um número alarmante de falsos pastores, existia um número alarmante de falsos crentes. É isso que ele está dizendo aqui, ou seja, a liderança de Creta estava sendo constituída naquele momento de muita gente sem identidade. E Paulo diz: ei, Tito, campeia, floresce como uma erva daninha, liderança sem identidade também em Creta. E ele dá algumas características desse tipo de liderança. Ele diz o seguinte, olha, no verso de número 10, existem muitos o quê? Insubordinados. Eu era muito jovem na fé, e um pastor meu disse uma coisa que nunca saiu da minha mente. Ele disse o seguinte, para nós, que éramos obreiros na igreja lá, ele disse o seguinte: se você é um mau liderado, dificilmente você será um bom líder. Eu guardei aquilo na minha mente, porque ele estava dizendo, se você não se submete à sua liderança, dificilmente você será um bom líder. E é o que Paulo está dizendo aqui.
que a liderança de Creta, uma liderança sem identidade, era constituída de pessoas insubordinadas. O que significa isso? Pessoas que não tinham pastores. Eles eram pastores de si mesmos. Eles não prestavam conta da vida dele a absolutamente ninguém. Algo muito parecido que a gente já viu aqui, inclusive em escola dominical, né? Aquele grupo da igreja de Corinto que dizia: nós somos de Cristo, nós não somos de Apolo, nós não somos de Pedro, nós não somos de Paulo, nós não temos pastores. Tem muita gente assim, né? Nós somos de Cristo. Interessante, né? Que a grande maioria, a maioria dos comentaristas diz que esse grupo na igreja de Corinto era o pior que tinha, porque se achava muito espiritual, quando na realidade não era. Mas eles não só eram insubordinados à liderança, eles também eram insubordinados às Escrituras. Irmãos, se alguém não tem pastor, se alguém não tem dificuldade em ser submisso a alguém, é porque na realidade, em primeiro lugar, ele não é submisso às Escrituras. Interessante que esse termo que Paulo usa aqui, insubordinados, no original significa o seguinte: aquele soldado que desertou, aquele soldado que saiu das fileiras, que não fazem mais parte dos nossos, que mudaram de lado. Eles até estão na igreja agora, só que na realidade eles já não estão mais em Cristo. Por quê? Porque eles mudaram de lado. E Paulo diz aí, essa liderança insubordinada, Tito, nós não podemos dizer que eles são cristãos, nós não podemos dizer que eles podem liderar jamais. Mas não só isso, eles eram também pauradores frívolos. Isso é um termo estranho, né? Nunca ninguém chegou para mim, graças a Deus, e disse: pastor, o senhor é um paurador frívolo. E se ele dissesse que a mim que eu era um paurador frívolo, de imediato eu achava até que ele estava me fazendo um elogio, porque eu não sabia o que era um paurador frívolo há 5 anos atrás. Só quando eu comecei a estudar Tito, né, em uma certa oportunidade, há cerca de 5, 6 anos atrás, eu entendi o que era um paurador frívolo. Sabe o que isso significa? Paulo está dizendo que essa liderança sem identidade, eles são na realidade tagarelas inúteis. Em outras palavras, eram contadores de história, eram pessoas que ocupavam um lugar como esse aqui e não expunham as Escrituras. Eles contavam histórias, eles falavam sobre tudo, eles falavam sobre o que aconteceu no bairro dele, eles falavam sobre o que aconteceu na vida dele, eles falavam sobre a família dele, mas infelizmente eles não expunham as Escrituras. Falavam sobre Moisés, falavam sobre Adão, falavam sobre Elias, inventavam histórias acerca desses personagens e juntavam a isso o quê? O seu legalismo. E há muito púlpito assim, há muita igreja assim, constituída de quê? De pessoas que são insubordinadas, mas não só isso, somado a isso, são também pauradores frívolos. Eu acho interessante o seguinte, há muita gente que dá oportunidade a determinadas pessoas e diz o seguinte: mas ele é tão bem intencionado. Essa pessoa, pastor, tem tanta intenção, a intenção dele é muito boa. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Eu coloquei aqui e vou compartilhar com vocês. Muitas pessoas pregam heresias e depois dizem o seguinte: não foi minha intenção, mas a nossa boa intenção não altera a qualidade do alimento que nós damos. Existe muita gente bem intencionada no púlpito, eu até acredito, que não seja nem insubordinado, mas ele não conhece a verdade. Essa pessoa não dispõe de luz na mente para pregar a palavra. Como uma pessoa dessa pode ocupar um lugar de pregador? Porque há uma coisa, guarde no seu coração, há uma coisa, irmãos, que tanto a mim como a todas as pessoas que vêm aqui, não só a mim, a todos que vêm aqui pregar a palavra, que nos diferencia, por exemplo, de William Bonner. Eu sei que você pode estar dizendo: pastor, a beleza, a conta bancária, isso tudo me diferencia dele, não é verdade? Mas há uma coisa em particular que, como pregador, me diferencia dele. O quê? O William Bonner ocupa uma tribuna para informar. O pregador, ele ocupa um lugar como esse, não só para informar, mas para transformar. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Ou seja, que por mais bem intencionado que uma pessoa seja,
ela também não altera a qualidade do alimento que ela está dando. Então, qual a preocupação do apóstolo aqui? Porque existia uma liderança sem identidade, existiam muitos insubordinados e pauradores frívolos, ou seja, havia pessoa em Creta que dava veneno para o povo comer e o povo pensava que era alimento. Eu gostaria de dizer uma verdade para você aqui. Falta de alimento mata, a fome mata, mas envenenamento mata tanto quanto a fome. Ou talvez mais rápido. Inanição mata. Você não tem crescimento porque faltou comida, mata é verdade. Mas o envenenamento talvez mate mais rápido. Essa era a preocupação de Paulo. Mas hoje a igreja brasileira, ela abriu as portas para qualquer um. São insubordinados que não têm oportunidade aqui, mas têm oportunidade em outro lugar. São pauradores frívolos, tagarelas inúteis, que são contadores de história, fazem sucesso, até cobram. Há pessoas que pagam por stand-up gospel, né? E até aplaudem. E saem dizendo, que bênção. Isso me choca. Parece que a gente está diante de Creta, a gente está vivendo exatamente o que Creta viveu. Mas ele não termina só nisso, ele continua dizendo o seguinte, e enganadores. Sabe qual é o problema desse tipo de gente? Esse tipo de gente, ele não só tem doutrina falsa, eles também têm vida errada. Suas pregações não edificam ninguém. Ele leva pessoas ao erro. Em vez de levar pessoas à verdade, esses pregadores, eles afastam as pessoas da verdade. Esse é o grande problema. Produzem lunáticos. Ô meu irmão, dói no meu coração, por favor, não é ninguém daqui, mas chegar na casa de pessoas que se dizem crentes, está o esposo e a esposa, cada uma com a toalha molhada, enrolada, dando pisa no vento, e eu perguntei, o que é isso? Ela disse, nós estamos dando em Satanás e vamos amarrá-lo. Então, não parece brincadeira, né? Mas não foi, eu presenciei isso. Por quê? Porque foi instruído na igreja. Alguém disse a ele, alguma liderança disse a esse povo, e infelizmente se converteram, né? Entre aspas, sei lá, Deus o sabe. Mas hoje esse casal é quase separado dentro de casa, porque para esse casal, sexo no casamento é pecado. Escutam quem? Escutam enganadores. Pauradores frívolos, tagarelas inúteis, que não traz edificação alguma para a igreja. E o que é pior, ainda no verso número 10, olha o que ele diz. Ele diz, especialmente os da circuncisão. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que esses falsos mestres, que essas pessoas que estavam tendo oportunidades na igreja de Creta, saiu do judaísmo. Eles eram judaizantes. O que isso significa? Eles abriram mão, entre aspas, da fé judaica e abraçaram o cristianismo. Eles eram religiosos por natureza, mas infelizmente nunca tiraram Moisés do púlpito. Ou seja, a lei ainda estava no coração daquele povo, daqueles mestres, o quê? Eles diziam, possivelmente em Creta, é necessário que vocês façam a circuncisão. É necessário que vocês guardem dias, por exemplo, o sábado. É necessário que haja abstenção de alguns alimentos, por exemplo, a carne de porco vocês não podem comer. Então eles eram legalistas, né? Eram judaizantes, haviam, de uma certa forma, né? Aparentemente, mas na realidade não era, abandonado o judaísmo e entrado no cristianismo. Eram legalistas. Abra seus ouvidos para o que eu vou dizer aqui. Deus nos livre de um líder legalista, daquele que impõe a lei sobre você e deixa de mostrar a cruz, daquele que diz a você que você é salvo pela sua performance, daquele que diz a você que você é salvo por suas boas obras e pelo que você faz, e esconde a cruz do Cristo, dizendo o seguinte, que a salvação não é pela graça. Deus nos livre de uma liderança assim.
E qual é o problema desse povo aqui nos nossos dias? Quem são esses judaizantes no nosso dia? São pessoas de gravatas e de paletó, que estão ocupando lugar de liderança como essa, lugares como esse aqui, como líder, e não conseguem, talvez porque não querem, e outros porque na realidade não podem, não sabem mesmo, pregar o Evangelho. Tem uma frase que não é minha, eu não sei de quem é, por isso eu não vou citar o autor, mas o autor diz o seguinte, olha, abre seus ouvidos, por gentileza. O diabo, ele nunca é tão perigoso quando ele está de Bíblia aberta na mão e de paletó e gravata. É o lugar mais perigoso que ele pode ocupar, porque você jura que ele é um anjo, quando na realidade ele é um demônio. A primeira coisa, à luz desse texto, evidentemente tem outras, que impedem o crescimento da igreja, é uma liderança sem identidade. Segunda coisa que impede o crescimento de uma igreja, versículo 11 e verso 14. Vamos reler? Paulo diz o seguinte, verso 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Verso 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Primeira coisa aqui, que eu gostaria de destacar. Qual era o teor desse ensino? Eles pregavam fábulas judaicas, histórias inventadas pela própria mente desses mestres. Por exemplo, ele pegava um ancestral de Moisés, ia destrinchando a linhagem genealógica desse ancestral, até chegar em Moisés. Era isso que eles pregavam. E não só isso. Ele diz também, Paulo diz o seguinte, mandamentos, ou seja, coisas que a Bíblia não pedia, mas que eles impunham sobre a igreja de Creta. Mandamentos criados pela própria mente humana. Pior, pessoas que eram desviadas da verdade. Esse era o teor do ensino. Mas Paulo diz no verso 11 o seguinte, é preciso fazê-los calar. Veja que coisa. Interessante, né? Hoje a gente traz para o púlpito. Ah, pastor, me dá a paz do Senhor, né? Ah, é da igreja fulano de tal, aquela igreja, Jesus foi ali e volta já já. É da igreja o Brasil para Cristo, Jesus foi ali e volta já já. Vamos dar oportunidade. Aí Paulo diz, ei, é preciso fazê-los calar. É interessante, né? Esse verbo aqui, ele é um verbo, é raro nas escrituras. No grego, calar significa epistomazei. O que é que Paulo está dizendo aqui? Na realidade, no original, Paulo está dizendo o seguinte, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, coloque uma mordaça na boca deles. Você já viu um pitbull com uma focinheira, para não morder ninguém nem para latir? É essa palavra que Paulo usa aqui. Coloque uma mordaça, ele não está dizendo literalmente, né, irmãos? Mas a figura é essa. É como se Paulo dissesse a Tito o seguinte, Tito, coloque uma focinheira nesses falsos mestres. Evidentemente ele está usando uma figura de linguagem, mas na realidade o que ele está querendo dizer é o seguinte, não dê oportunidade a esses caras. Se Creta tivesse púlpito, né, que não tinha, na realidade a igreja ainda se reunia em casas, eram reuniões tipo grupos familiares, mas Paulo está dizendo o seguinte, vá lá, olha a missão de Tito, vá lá e diga para eles pararem. Que autoridade, irmãos? Se calem, vocês não têm autoridade para pregar. Interessante, né? Na igreja do Deus vivo, não existe lugar para aquilo que se chama liberdade de falar de maneira desorientada. Não. Por quê? Porque isso é perigoso demais. Eu já ouvi muita gente dizendo o seguinte, abre a tua boca que Deus vai encher. Deus se responsabiliza, diz o que Deus fala, da tua mente mesmo, é mentira. Deus não tem responsabilidade com pregador, irmãos, que não ora. Deus não tem responsabilidade com pregador que não estuda. Deus não tem responsabilidade com palavra de pregador. Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Essa é a grande realidade. E é isso que ele está dizendo a Tito aqui. Tito, não dê oportunidade a esses caras. Me permita um parênteses aqui nessa manhã, perdão. Aí você pode estar me perguntando, pastor,
Isso só acontece em igreja que é fundo de quintal, né? De ser assolada por esse tipo de coisa, né? Chega em casa, você pode abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. E quando eu olho para esse texto, eu me preocupo por quê? Porque esse tipo de perigo, ou seja, de liderança sem identidade e de falsa doutrina, pode acontecer também em estruturas religiosas sólidas, onde existe um pastor sério. E vou lhe dar o texto. 2 Reis, capítulo 4, né? Quem era o pastor da época? Eliseu. O que Eliseu tinha? Uma escola de profetas. Não é verdade? Ele ensinava a palavra. Eliseu era um homem cheio do poder de Deus. Fez o dobro de milagres de Elias. Foi usado 2 vezes mais do que o Elias, porque ele tinha porção dobrada sobre a vida dele, que Deus tinha dado a Elias. Sobre Eliseu era dobrado. E mesmo nessa estrutura sólida, onde havia ensino, onde havia escola de profeta, e interessante, nem mesmo a fome pôde separar aquele grupo de profeta, mas interessante, uma heresia quase destrói a igreja de Eliseu. Estão lembrados? Havia fome na terra. Aí Eliseu diz, pega ali umas ervas e faz uma comida para nós. Um discípulo ainda jovem foi lá, viu veneno, pensava que era comida, colocou na panela, não foi? Aí há um grito, profeta, homem de Deus, a morte na panela. Então veja bem que uma estrutura sólida, onde existe ensino, onde existe profeta, está possivelmente também, alheio não, está possível acontecer no seu meio, esse tipo de coisa, falso ensino, liderança sem identidade. Irmãos, nós precisamos estar atentos demais. Por quê? Porque há muito veneno com cara de comida sendo dada, sendo apresentada ao povo de Deus. Olhe, a igreja, ela não deve ser apenas uma aglomeração, ela não deve ser apenas uma multidão, mas sobretudo um exército de pessoas convertidas e transformadas pelo Espírito Santo e que vivem debaixo da autoridade das Escrituras Sagradas. Isso é a igreja. Aí Paulo diz no verso 11, é preciso fazê-los calar. E ele dá o motivo, que ele dá esse conselho, de Tito colocar uma mordaça na boca dos falsos mestres. Ele diz o seguinte, olha, por quê? Porque andam pervertendo casas inteiras. Fazendo o quê? Ensinando o que não devem, por torpe ganância. Ou seja, a motivação era lucro. A motivação era dinheiro. Eles não estavam preocupados com vida, com salvação de ninguém. Eles queriam, na realidade, era enricar. Eles queriam era oferir lucro. Eles queriam era o dinheiro do povo. Era isso que eles queriam. Mas Paulo diz a Tito uma coisa interessante. O porquê dele ter que colocar uma mordaça naquele povo? Por quê? Porque eles andam pervertendo casas inteiras. Irmãos, a influência de um falso mestre corrompe. Eu já dei tanto conselho aqui à igreja. Cuidado com quem te aconselha. Cuidado com quem tu recebe em casa. Cuidado com quem tu andas. Companhia ruim, sabe? Companhia ruim bota a nossa fé a perder. Paulo está dizendo, eles estão entrando em casas, e a influência desses falsos mestres corrompem. Aí você diz, por quê, pastor? Eles tinham má influência sobre famílias. Meu irmão, a doutrina deles pervertiam, em vez de levar à santidade. A doutrina desses falsos homens escravizavam, em vez de levar à liberdade. A doutrina desses homens gerava morte, em vez de gerar vida. Não precisa abrir. Há um Provérbios, né? Provérbios 14, 12, que eu gosto muito. Diz o seguinte, olha. Há caminhos que ao homem parece direito,
mas ao fim são caminhos de morte. A palavra de Deus, preste atenção por gentileza, na boca do diabo não é palavra de Deus. Por quê? Porque ele distorce, ele faz tropeçar aqueles que creem nos seus enganos. Meu irmão, por favor, vamos analisar parte do que a gente escuta hoje, principalmente alguns televangelistas. O que se busca hoje na igreja? O que funciona? Não a verdade. Nós vivemos atrás do pragmatismo, ou seja, nós vivemos atrás do que dá certo, não do que é certo. Outra coisa, corre-se hoje atrás de resultado e não de princípios. Por isso que tanta igreja tem membresia em massa. Pastor não se relaciona com ovelha, é massa, né? Não há relacionamento de pastor e ovelha em muitas congregações. As igrejas viraram verdadeiras multidões. Exatamente por isso aqui. Por quê? Porque não se prega para salvar, se prega para agradar. É muito bom para o nosso ego você chegar aqui e eu dizer, receba uma chave, receba um carro, receba a cura. Eu não estou dizendo que Deus não cura, mas toda vez eu dizer isso é muito agradável. E não dizer a você, ao pecador que entra aqui, arrependa-se dos seus pecados e seja salvo. Creia em Jesus Cristo e seja salvo. Então hoje não prega-se para salvar, prega-se para agradar. Não se prega mais, irmãos, sobre pecado, arrependimento e salvação, mas sobre saúde e prosperidade. Infelizmente não se prega mais sobre o reino dos céus, mas sobre um paraíso aqui na terra, que o homem mesmo pode, deve, e na realidade ele é mais do suficiente para construí-lo. Infelizmente é isso que nós vemos. E você poderia me fazer uma pergunta nessa manhã da seguinte forma: pastor, por que nós vivemos isso? Preste atenção. Por que nós estamos vivendo isso aqui? Sabe por quê? Porque a igreja deixou de ser apologética. A gente recebe tudo como verdade de Deus. E ai daquele que discordar. Tudo que é pregado, muitas vezes a igreja recebe como verdade de Deus. E isso tem ocasionado o quê? Um colapso moral na sociedade, como também na igreja. Por quê? Porque há ausência de doutrina. Há ausência de doutrina. Paulo diz, é preciso fazê-los calar. E você me perguntaria, pastor, qual a preocupação de Paulo? Será que Paulo estava com inveja? Né? Será que Paulo estava com ciúme do ministério dele? Eu tenho certeza que não. Era zelo. Porque chocava, e deveria chocar a mim e a você também, você ver pessoas em lugares onde é contado fábulas e outra coisa, histórias fantasiosas, né? E mandamentos de homens que na realidade são desviados da verdade. Quando eu vejo alguém inserido em uma igreja onde a verdade não é apresentada àquela pessoa, meu irmão, a minha vontade é de chorar. Tantas pessoas hoje, você sabia disso? Estão em lugares que até abrem a Bíblia. Fábulas são contadas, contos são contados, mandamentos de homem a rodo são ditos para essas pessoas, mas infelizmente nunca apresentaram a cruz. Eu me lembrei de uma história, né? Até eu já contei aqui, eu acho, já contei. De um pastor muito alto, que sempre era ele que pregava, mas infelizmente ele não pregava a verdade. E por anos a fio, congregou com ele uma mulher viúva com um filhinho dela. E um certo domingo, depois de 4, 5 anos, só ele pregando, ele teve que sair, e veio um pastor baixinho pregar.
E pela primeira vez aquele filho daquela mulher viu uma cruz que estava por trás do púlpito. E ele disse: maninha, graças a Deus que hoje é um pastor que possibilita com que a gente veja a cruz. Porque aquele pastor muito alto fazia com que aquela criança e a sua mãe não visse a cruz. Há muitos púlpitos assim, sonegam, tiram da gente, né, o que existe de mais belo no Evangelho, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é claro, não é verdade? Distorcem a batalha espiritual. Hoje é a igreja que fala mais no diabo do que em Deus. Há igrejas que eu tenho certeza absoluta que o diabo adora, porque tem igreja que ele tem a oportunidade até de falar, de dar testemunho, né? Ele adora uma igreja desse tipo. Se não, vejamos também, quebra de maldição sobre os nomes. Existem pessoas que eu conheço lunáticas, porque o nome dele não é bíblico, o pastor dele disse que o nome dele deveria ser bíblico. Aí eu fico me perguntando, irmãos, o que significa, por exemplo, o nome Judas? Louvor. Você sabia disso? Aí eu lhe pergunto, será que Judas Iscariotes teve uma vida de louvor diante de Deus? O nome de Judas mudou Judas? Não, e por que esse besterol? Mas isso é pregado nos púlpitos. O ateísmo aberto. Há pastores que pregam, há mensageiros que pregam, por exemplo, que essa pandemia pegou Deus de surpresa. Que absurdo, que Deus não sabia disso, que Deus não sabia acerca do tsunami. Isso é pregado, infelizmente, nos nossos púlpitos, cura divina. Há pastores que pregam que se você não for curado de uma doença, é porque você tem pouca fé. Distorção da verdade, as pessoas estão doentes, irmãos. As pessoas, irmãos, estão sendo enganadas. E como diz o pastor Josemar Bessa, eu assino embaixo o que ele diz. Olha o que ele diz, olha. Meu medo não é que grandes heresias sejam pregadas. O meu medo é que a maioria delas sequer serão notadas. Sabe? O erro bíblico campeia dentro das igrejas. E os crentes assinam embaixo, é verdade. É Deus purinho. Vou lhe dar um conselho aqui. Onde a Bíblia não tem voz, não tem ouvidos. Ponto 3. Já partindo para o final. Primeira coisa que atrapalha o crescimento da igreja. Uma liderança sem identidade. Segunda coisa, o quê? Falso ensino. Terceiro e último. Versículos 12, 13, 15 e 16. Um testemunho inconsistente. Um testemunho inconsistente. Vá para o verso 12, por gentileza. Foi mesmo, dentre eles quem? Os cretenses, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Verso 13. Tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Verso 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência dele estão corrompidas. Verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-los, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Um testemunho inconsistente. Interessante que no verso 12, Paulo pega uma citação de 6 séculos antes de Cristo. Um homem chamado Epimênides, que era um cretense. Era tido pelos cretenses como um profeta, mas ele também era poeta. E interessante, ele era contado como os 7 homens mais sábios do mundo. Então esse cretense, olhando para os habitantes de Creta, para o seu próprio povo, diz o seguinte acerca dos cretenses. Olha o que eles dizem. Dizem que eles eram mentirosos, né? Feras terríveis, ventres preguiçosos. Atento para o que eu vou dizer aqui, irmãos. Interessante, né? Na cidade de Corinto,
quando alguém queria se prostituir, dizia o seguinte: hoje eu vou corintianizar. Então a cidade de Corinto era uma cidade tão prostituta que quando alguém ia se prostituir, dizia o seguinte: hoje eu vou corintianizar. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Hoje eu vou me prostituir. Da mesma maneira, a cidade de Creta, aliás, a ilha de Creta, na realidade, Creta era uma ilha um pouco menor do que o estado de Sergipe, né? E essa ilha, ela era constituída de pessoas tão mentirosas, mas tão mentirosas, que quando alguém ia mentir, dizia o seguinte: hoje eu vou cretensiar. Quando ele dizia que ia cretensiar, na realidade ele estava dizendo: hoje eu vou mentir. Tão mentirosos eram os habitantes de Creta. E outra coisa interessante, o poeta, né, o profeta, entre aspas, deles, disse acerca deles também o seguinte, dos cretenses, que eles eram feras terríveis. O que isso significa? Alguns comentaristas dizem o seguinte, que na ilha de Creta não existia feras indomáveis. Por exemplo, não existiam leões, não existiam leopardos, né? Não existiam onças. Aí os comentaristas dizem o seguinte: e nem precisavam. Tão ruins, tão brutos os cretenses eram, que a falta de feras no meio deles eram compensada pela ruindade dos cretenses, pela brutalidade dos cretenses. E não só isso, ele diz o seguinte, que eles também, os cretenses, eram ventres preguiçosos, ou seja, gostavam muito de comer, mas era totalmente avesso ao trabalho. Eles adoravam comida e sexo fácil, mas detestavam trabalhar. E Paulo diz o seguinte, não sei se Paulo leu isso ou ouviu de alguém, mas ele pega essa citação de Epínides e aplica aos moradores de Creta, aos moradores, não aos da igreja, né? Por exemplo, a liderança, evidentemente que Tito ia constituir ali, não era dessa forma. Mas Paulo diz no verso 13 o seguinte, olha: tal testemunho é exato. O que é que Paulo está dizendo? Realmente os cretenses não convertidos são assim. E ele continua dizendo no verso 13 o seguinte: portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Qual era o medo desse homem, irmão? Isso é lindo demais. Sabe qual era a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é que os falsos mestres e seus seguidores estivessem se tornando como os cretenses eram. Esse texto aqui ele me chama a atenção pelo seguinte, a parte B do verso 13, quando Paulo diz: repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. O que é que Paulo está dizendo? Paulo não está querendo humilhá-los. Na realidade, Paulo está querendo tirá-los do erro e firmá-los na verdade. Que coisa linda. Eu me apaixono a cada dia pelas epístolas de Paulo por isso. Porque eu vejo em Paulo um cuidado pela salvação de vidas. Paulo não era como muitos pregadores de hoje, alguém que fecha o céu e acha o seguinte: só quem vai entrar sou eu, minha família e alguns que eu escolher. Paulo diz: ei, tem muitos aí que estão se comportando como os cretenses eram. Mas Tito, repreende eles severamente, Tito. Não para que eles vá para o inferno, exatamente o contrário. Mas para que, de novo, talvez para muitos, né? Eles voltem a ser sadios na fé. Meu irmão, muitos de nós não gostamos de disciplina na igreja. Mas às vezes é necessário. Já nos foi dito aqui, não lembro por quem, se eu não me engano foi a irmã Janeide, foi expondo Hebreus, ela disse o seguinte: se você é alguém que não é repreendido, tenha cuidado, porque talvez você não seja filho, você seja bastardo. Na realidade, Paulo está dando uma oportunidade a esses falsos mestres aqui no verso 13. Né? É verdade que vocês estão
estão muito parecidos com os cretenses, que nunca viram a cruz ensanguentada, né? Mas, vai lá, Tito, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Olha, a igreja ela foi chamada para odiar o pecado, mas não o pecador. Nós fomos chamados, irmãos, para tratar com dureza o pecado e não torelá-lo, tá bom? Mas também nós somos chamados a chamar o pecador ao arrependimento. E Paulo está dizendo à membresia de Creta, que estava dando ouvido a esses falsos mestres: retornem. De novo, vocês estão doentes. Irmãos, há pessoas doentes na fé. Há pessoas doentes na fé. Certo pregador disse o seguinte, olha: se alguém vem à minha igreja e não vem atraído pela verdade, e a verdade que ele está se referindo a isso, é melhor que não venha. Há pessoas doentes na fé. Versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eu já vi muita gente pegar esse texto e distorcê-lo, né? E tirá-lo do contexto, usando da seguinte forma: olha, todas as coisas são puras para os puros, então eu posso fazer de tudo. Isso é um pecado. Isso é usar a Escritura de forma errada. Isso é usar a Escritura fora do seu contexto como justificativa para práticas reprováveis. E fazer isso é deturpar as Escrituras para a própria ruína, como nos diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Com certeza, Paulo está falando aqui de alimento, né? Estava sendo tentado ser imposto na igreja de Creta a abstenção a certos alimentos, e Paulo diz: ei, todas as coisas que Deus criou são puras para os puros, porém para os impuros, elas continuarão sendo impuros. O que é que Paulo está dizendo a Tito? Tito, meu filho, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus é constituída de pessoas puras e de pessoas impuras. É isso que ele está dizendo aqui, né? Versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Por quê? Porque tanto a mente, ou seja, a forma como eles creem, como a consciência dele, ou seja, como acham que são capazes de fazer, isso é o que significa consciência, estão corrompidas. Qual a diferença entre essas duas classes de pessoas? Os puros e os não puros. Os puros de Creta, como os puros aqui da UBPC Médici, são pessoas que foram purificadas pelo sangue de Jesus. Foram regeneradas pelo Espírito Santo, mas ainda continuam sendo santificadas por esse mesmo Espírito. E quem são os impuros? São os que creem apenas nos rituais, nas cerimônias. Eles colocam de lado o sacrifício de Cristo ou querem colocar mais alguma coisa no sacrifício de Cristo. E por essa razão, eles deturpam o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. A igreja é constituída, irmãos, de puros e de impuros. Vou lhe dar alguns exemplos nessa noite. Quem são os puros? São pessoas que têm problema no matrimônio e diz o seguinte: o puro diz isso, olha, eu vou procurar os espirituais da igreja. Aqueles que podem dar um conselho para a minha vida. Mas o impuro, ele diz o seguinte: isso é besteira. Vou atrás disso não. Vou expor minha vida para ninguém. Quem são os puros? São aqueles que nos projetos evangelísticos da igreja são os primeiros a dizerem: eu estou aqui. Meus filhos, eu vou tentar envolvê-los. Esses são os puros. Quem são os impuros? Isso é besteira. Eu vou lá envolver meu filho num negócio desse? Quem quiser que vá, eu não vou me envolver. São os impuros. Quem são os puros? Os puros são os que olham para a obra que Deus olha e diz, e tem prazer nela, e se envolvem. Mas quem são os impuros? Os impuros jamais. Eles são alheios a tudo aquilo que Deus ama.
Eu gostaria de lembrar, irmãos, a vocês aqui nessa manhã, que nós somos a noiva. E a noiva ainda olha sempre, sempre olhará com o noivo, com deslumbre. Porque a noiva é pura. A impura, ela não olha para o noivo com deslumbre. Ela quer outra coisa do noivo. Aí Paulo diz, ei Tito, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros, né, e descrentes, nada é puro. Por quê? Porque a forma como eles creem está deturpada e o que eles acham que são capazes de fazer também. Ele termina de forma brilhante no verso 16, né, dizendo o seguinte: no tocante a Deus, ou seja, no que diz respeito ao tema sobre Deus, eles professam o quê? Conhecê-lo. Entretanto, o negam pelo quê? Pelas suas obras. É por isso que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O que é que ele está dizendo aqui? Esse povo, Tito, eles afirmam que são cristãos, até dizem conhecê-lo. Contudo, eles negam o que eles creem pelo seu testemunho. Né? E Paulo diz o que eles são. Eles são detestáveis. O que significa isso? São igual à igreja de Laodiceia. Causam repugnância em Deus. Quando Deus olha, irmãos, para uma liderança ou para uma igreja dessa maneira, isso causa náuseas em Deus. Eles são abomináveis. Mas não só isso, são desobedientes, ou seja, não dão importância à palavra. Você conhece alguém assim? E mais, reprovados para toda boa obra. Em outras palavras, esse povo, Tito, eles não vivem o que prega. Esse povo não demonstra crer no que eles dizem acreditar. Por essa razão, eles são detestáveis ou abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu gostaria, irmãos, de concluir nessa manhã, convidando você, por favor, rapidamente, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e aqui a gente finaliza. Mateus 7, a partir do verso 15. Os irmãos encontraram? Mateus 7, a partir do verso 15. A palavra de Deus diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Sabe o que Jesus está alertando aqui? Que eu e você devemos tomar cuidado, pois pode ser que em nossa vida cristã nós sejamos apresentados a verdadeiros picaretas. É isso que ele está dizendo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam como o quê? Como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O que significa isso? Eles têm voz sedutora, mas o coração é de um demônio. Eles têm Bíblia na mão, mas estão longe de Deus. E Jesus diz: acautelai-vos com esse tipo de gente. Porque o problema de tipo de gente dessa maneira é o que está em Mateus 24, 24. Não só ele vai para o inferno, mas ele leva os que os escutam também. Verso 16 de Mateus 7. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o falso profeta não é apenas um lobo. Ele é também uma árvore má. Sabe quem alimenta um falso pregador? Sabe quem alimenta um falso pastor? Ele se alimenta e bebe do inferno.
A doutrina dele vem do diabo. É isso que Jesus está dizendo aqui, versículo 16, não sou eu. A exegese é essa. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A resposta é retórica, é não. Verso 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz o quê? Produz frutos maus. Meus irmãos, esse verso 17 é da natureza do falso profeta produzir o que não presta. É da natureza dele. Sua doutrina, sua vida, tudo é pervertido. Guarda o que eu vou dizer aqui. Um falso mestre jamais será um padrão a ser seguido. Siga um falso mestre. As pessoas que mais influenciaram a minha vida nunca pediram de mim para ser semelhantes a ela, mas me pediram para ser semelhante a Cristo. E por fim, versos 19 e 20, para nós terminarmos Mateus 7, ele diz o seguinte: toda árvore que não produz fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. Meu irmão, você está vendo muito pregador bem-sucedido hoje na mídia, né? Gente que expõe rebanhos de gado, jatinhos particulares. Eu não estou dizendo que um pastor não pode ter isso. Eu estou dizendo que se essa pessoa obtém isso pegando um falso evangelho, sabe qual é o destino dessas pessoas? Com base no verso 19, é o inferno. E o que mais me incomoda é que ele não vai sozinho. Se ele fosse sozinho, estava tudo bem. Mas ele vai levar o seu rebanho também para lá. Aí eu lhe pergunto, será que essa preocupação de Paulo era legítima? Será que essa preocupação é legítima ainda hoje? Claro. Por quê? Porque teologia errada desemboca em vida errada. Você e eu, nós somos o resultado do que nós acreditamos. Pronto. Eu termino dizendo o seguinte: lobos são piores do que cães, são piores do que porcos. Cuidado com os lobos no nosso meio. Cuidado com o falso ensino e cuidado com o falso testemunho. Essas três coisas, entre outras, mas à luz desse texto que nós vimos nessa manhã, impedem, e como tem impedido, o crescimento saudável da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã e que Ele possa ter falado ao seu coração.